E todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, casa cheia, muito bom de ver presencialmente todo mundo aqui. É uma alegria muito grande para a gente começar essa programação de seminários segundo semestre com o SEBRAP Lança, que é uma modalidade dos seminários da casa, em que a gente apresenta, discute, divulga livros publicados por pesquisadores e pesquisadoras que são aqui do SEBRAP. A Mariana Valente está no SEBRAP há alguns anos já. Entrou um pouquinho antes de mim, eu estou há 14 anos, então façam as contas. Essa é a programação de seminários sob a minha coordenação, né? Eu virei coordenadora de seminários com a nova diretoria. A Adrian Lavalha, o diretor do SEBRAP, está aqui com a gente, que também é uma honra ter o Adrian aqui com a gente. E é uma programação de seminários que está querendo discutir temas quentes, importantes para o Brasil, e o livro da Mariana está aqui não só porque ela é pesquisadora da casa, mas porque o tema é relevante e urgente. A gente, estou falando, né, que a gente tem uma mesa estelar, e esse adjetivo não é simplesmente um adorno, um enfeite, é de verdade. Então, a gente está muito feliz de ter aqui com a gente essa noite, para além da Mariana, a Heloísa Buarque, a Manuela Miklos e a Luanda Pires, que eu sei que fizeram um esforço super grande para ler o livro e virem aqui com a gente comentar. Então, agradeço muitíssimo por terem aceitado o convite. A gente vai gravar esse seminário, mas ele não está sendo transmitido, justamente pela aposta de que o ambiente no pessoal fica mais interessante. E a dinâmica que a gente combinou é que a Mariana vai apresentar muito rapidamente o livro, 5 minutinhos, para que depois cada uma das comentadoras tenha 15 minutos por aí para fazer questões, comentários, para que depois a gente passe para a Mariana e a gente abra para vocês para fazerem perguntas. Quando vocês fizerem perguntas, eu vou levar para vocês o microfone sem fio para a gente gravar a pergunta, mas vocês não vão ser filmados, porque a câmera não chega até vocês, então também ainda dá um pouquinho mais de conforto. Além disso, esse é um evento em parceria com a editora Fósforo, que publica o livro. Então, vocês estão vendo, o livro é lindo, a capa é maravilhosa, a gente está, né, super feliz de ter o livro aqui. O livro está à venda lá fora, para quem quiser. E depois do seminário, a Mariana vai autografar os livros de todos vocês que trouxeram, que comprarem. E também a gente vai ter, para começar os trabalhos, um pequeno coquetel com um vinhozinho. Então, fiquem, né, para que vai ser no finalzinho. Né, isso é algo que a gente fez especialmente para hoje. Né, não sei se a gente garante para os próximos seminários, mas hoje certamente tem para a gente começar os trabalhos dessa programação de seminários do primeiro semestre. Eu estou aqui só para controlar um pouco o tempo, mas não vou ser tão rígida, porque acho que a ideia é que a conversa aconteça, mas vou sinalizar para vocês o tempo, e também para coletar as perguntas de vocês, mas fora isso, eu estou aqui só para mediar no sentido mais tradicional mesmo, e já passo a palavra para a Mariana. E muito obrigada, Mari, por a gente começar os seminários com você, é muito especial. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Eu queria, inclusive, começar o agradecimento com você, que organizou todo esse evento. Fiquei super feliz com a oportunidade, agradecer ao SEBRAP também. Eu virei pesquisadora aqui no SEBRAP em 2008, faz bastante tempo mesmo, eu sou aqui do Núcleo Direito e Democracia, e aproveitar para agradecer a todo mundo que topou ler esse livro em pouco tempo, né? A Manu, a Heloísa, que foi minha professora, a Luanda. Agradeço muito mesmo pela leitura, pela generosidade de estar aqui discutindo, e agradecer a editora Fósforo também, que ainda duas organizações, a editora Fósforo, que realmente fez um trabalho primoroso com esse livro, capa linda, adorei, e o Internet Lab, que é a organização onde eu fiquei fazendo pesquisa nos últimos 10 anos, e é de onde originou, né, esse livro. Então, agradecimentos feitos, queria falar um pouquinho sobre o livro, como ele se relaciona, como também, para mim, estar aqui no SEBRAP é importante, porque se relaciona muito com coisas que a gente veio discutindo aqui nesses muitos anos, né, no NDD, que é o Núcleo Direito e Democracia. Ele é um livro que bebe muito das discussões que a gente veio fazendo aqui, principalmente nos últimos anos no subgrupo de contrapúblicos, em que a gente veio debatendo muito internet, movimentos sociais, os últimos acontecimentos no Brasil e a relação com as tecnologias digitais. E esse é um grupo que tem muito interesse em entender o papel das tecnologias na esfera pública, e no livro eu dialogo com muitas pessoas que estão nesse grupo, né? Então, com a Fabíola, que está aqui, a Fabíola e o Jonas vieram escrevendo bastante sobre
movimentos feministas na internet, o papel da internet, né, nos movimentos feministas, inclusive, o Márcio também, que vem debatendo bastante o papel da internet na política, né, no debate político, mas também a Camila Rocha, o Marcos Nobre, são todas pessoas que vêm fazendo trabalhos que foram sendo muito influentes para a minha forma de pensar esse trabalho nesse livro, né, e ele é um livro que se organiza em torno do direito, que é a minha área, mas que dialoga com essas muitas outras áreas, né, e com compromisso com pesquisa empírica também, e com uma visão não determinista sobre as tecnologias. Eu acho que isso é muito característico de como a gente vem pensando tecnologia aqui no SEBRAP e como eu tento também me colocar nesse livro, né, porque ele é um livro que está falando de misoginia, mas ele também está falando de misoginia porque a gente sabe que a internet também foi muito ocupada nos últimos anos pelos movimentos feministas, antirracistas, movimento LGBT, e que essas coisas também estão, de alguma forma, interrelacionadas, né? Então, é um livro em que eu conto uma história de 10 anos, 2012 a 2022, em que essas coisas foram acontecendo concomitantemente, né? O foco é no desenvolvimento, uma reconstrução mesmo do conceito social de misoginia e como ele foi sendo construído no direito ao longo desses tempos também, mas ele também vai sendo construído socialmente por esses movimentos que vão desenvolvendo esse vocabulário também, né, para lidar com o que está acontecendo na internet. E a última coisa que eu queria falar antes de passar já a palavra, porque eu quero ouvir, na verdade, as pessoas que leram, é que por que esses 10 anos, né? E isso não foi uma coisa que eu escolhi antes de escrever, na verdade era um livro sobre misoginia na internet a partir de uma pesquisa mais recente, e aí olhando para o material, para as pesquisas dos últimos anos, foi uma coisa que gritou do próprio material, né, que tem um arco aí entre 2012 e 2022, que é muito importante tanto para como a gente conseguiu colocar essas discussões na internet, quanto do ponto de vista das transformações muito amplas, né, pelas quais o Brasil passou. Então, uma das coisas que a gente vem debatendo muito aqui na sociedade é o significado das jornadas de junho, né, de 2013, mas a gente, olhando aí para como os movimentos feministas foram se transformando também nos últimos anos, a gente precisa ir um pouquinho antes, e a gente vê esse período como muito importante nessas disputas todas, e também isso se expressou de uma forma muito clara no direito. 2012 foi o ano que foi aprovada a primeira lei que diz respeito a gênero e tecnologias, né, que foi a Lei Carolina Dickmann, não diz muito respeito, na verdade, mas é em resposta a um caso, eu trato disso no livro, e aí 2022 como o ano em que a gente teve eleições, em que a questão da violência política contra a mulher, violência política racista também, ficaram muito marcadas, e que foi o primeiro ano em que já estava valendo a lei de violência política contra a mulher. Então, isso me pareceu que contava uma história, e uma história que valia a pena contar. Eu paro por aqui, já realmente para escutar e responder vocês depois, e queria agradecer a todo mundo que veio também para debater e ouvir um pouco. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. Vou passar, então, agora primeiro para a Heloísa, pode ser? Você começa os comentários? Então, obrigada, Heloísa. Bom, boa tarde a todos. Tá bom o som? Tá. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Não sei se vocês sabem, alguns sabem, mas no século passado eu também trabalhei nesse lugar, no SEBRAP, já faz tempo. Mas eu estou muito feliz, estou vendo caras conhecidas, pessoas queridas, uma chegando agora. E muito feliz com esse convite também, Bianca, porque exatamente a Mariana foi aluna minha de um curso de pós lá na FEFELESH, alguns anos atrás. E a coisa mais interessante, às vezes, do nosso trabalho é a gente reencontrar os ex-alunos, né? E ver o que aconteceu, né? Quer dizer, claro que eu acompanho um pouco, não é que estava totalmente distante, né? A gente sabe, até porque a gente sabe porque tem a internet, né? Os meios digitais, senão a gente não acompanharia tanto. Então, para mim, é uma grande oportunidade e uma alegria estar aqui, né? E eu vou tentar comentar algumas coisas que eu achei muito bacana desse livro, rapidamente, só para
a gente dar um pontapé inicial, mas também contar algumas perspectivas, especialmente, que eu acho que estão aqui, que conversam muito com os trabalhos que eu sempre fiz. Então, é muito interessante isso, né? Assim, como há confluências que às vezes a gente nem imagina, porque nas questões de gênero eu imaginava que teríamos confluências, mas nas questões de abordagem também da mídia, que eu achei muito interessante, né? Então, e nesse sentido, a primeira coisa que eu queria comentar, que eu acho que é uma qualidade do livro, mas que é um tema importante para pesquisadores que estão trabalhando com essa área de que eu chamaria de mídias, né? Porque para mim a internet é um pedaço, né? Eu venho dos estudos de televisão, né? Eu sou antropóloga, né? Faço etnografias, etc. Mas comecei meu doutorado era sobre telenovelas, né? Telenovelas e gênero. Então eu tenho tido uma abordagem sobre mídias que eu acho que conversa muito com o que a Mariana trouxe aqui no livro, né? Então, por um lado, sair de algumas coisas que ficaram meio senso comum, assim, de imaginar que existe um mundo que é só online, de imaginar que existe uma cybercultura. Eu acho esses termos muito complicados, né? Porque eu venho dessa perspectiva de olhar a mídia embrincada com a vida social, né? E não algo que é separado, né? Comecei a pesquisar isso dentro de um projeto aqui no Sebrap que chamava Impacto Social da Televisão, né? Hoje eu jamais usaria esse termo, né? Porque ele dá uma sensação de algo que vem de fora, né? Mas eu acho que é interessante que por outros caminhos, por outras revisões, né, que você vai fazendo, que não são as mesmas, mas eu brinco que eu sempre devo alguma coisa para o Raymond Williams, né? Porque o Raymond Williams falava uma coisa que é muito interessante, né? Que a televisão, no livro dele sobre televisão, especificamente, né? Que a televisão, que a gente precisava olhar para a tecnologia, vendo ela como parte da sociedade, né? Por um lado, e tendo poder, mas não um poder determinante, né? Não aquela coisa do McLuhan, né? Da sociedade. Então, eu acho que isso é um olhar bastante, digamos, eu diria, sociológico, né? Para as mídias, e que está aqui no seu trabalho, e que eu gosto muito. Eu vou olhar minhas anotações para eu também não me perder, né? Quer dizer, como isso que vocês chamam internet aqui, mas que algumas pessoas também pensam como mídias ou como mídias digitais, né? A gente precisa sair de certas posturas que foram às vezes até um tanto ingênuas, né? De imaginar que a internet ia fazer revolução, que a internet era um mundo livre, né? Alguma coisa assim, né? Então, essa não separação entre o online e o offline que você explora, né? Logo no comecinho, é alguma coisa que eu já gostei do seu trabalho logo de cara, né? E eu lembrei muito de uma... Vou puxar para a antropologia, né? Um trabalho de uma antropóloga que é a Christine Hein, que faz uma etnografia de internet, que é muito interessante, né? E também do trabalho... eu aprendi muito com o trabalho também da Carolina Parreiras, que fez um mestrado, um doutorado sobre Orkut, né? Mestrado sobre Orkut. E aí eu gostei muito de ver assim essa relação também que como vocês estão pensando, né? Trabalhando com a internet, né? A outra coisa que bom, o livro, vocês vão ver que ele pega alguns casos específicos, né? De como algumas leis foram sendo construídas, né? Aí tem um diálogo bacana quando você está pegando a questão dos vazamentos de nudes com o trabalho da Bia Cioli-Lins, que eu orientei, né? E que eu acho que tem essa perspicácia que você retoma, né, do trabalho da Bia, mas que está na Bia, que está no seu, né? Quer dizer, como algumas das coisas que a gente vai pensando também não são só tão individuais, né? Elas vão sendo produzidas no coletivo, né? Se alguma coisa pode ser bacana
da vida acadêmica é o quanto a gente consegue produzir também, né, nessa interação, né? Então, eu gosto muito dessa sua atenção que você vai tendo com essas mídias, de perceber mesmo os paradoxos que vão aparecendo, né? As possibilidades de manifestação, de criação, mas, ao mesmo tempo, ela produz também, ela permite também toda essa violência que vai aparecendo, e aí eu vou usar a palavra violência, não vou usar a palavra crime, né? Porque nem sempre as coisas são vistas como crimes, às vezes elas são vistas como agressões, como formas de violência, e o teu dilema é um pouco pensar como transformar essa linguagem de uma agressão numa linguagem efetivamente legal, né? Tema que me foi muito caro recentemente também, quando eu estava pesquisando a questão do assédio sexual, né? Então, eu tenho pesquisado mais recentemente sobre violência sexual, especialmente, né? E tanto na universidade como nas mídias digitais também. E eu tinha refleti muito sobre a questão do assédio sexual. E enquanto eu estava pesquisando sobre assédio sexual, e é um período parecido com o seu, né? Porque comecei a trabalhar esse tema a partir de 2014, pelo modo como eu fui, digamos, tomada pelas denúncias dentro da própria universidade, na verdade, né? Eu não trabalhava com a temática da violência. A temática da violência vira um problema para mim quando as alunas me procuram para contar questões de violência sexual nas festas, na moradia, etc., mas também de assédio sexual na relação, especialmente na relação professor-aluna, né? Não só, né? Professor-aluno também e tal. Mas o que é interessante, que eu ia falar que conflui um pouco com o seu trabalho, é que eu fui estudar como foi se construindo, né, uma certa categoria que era a categoria assédio sexual, que é uma categoria agora que está um pouco mais clara para a gente, mas que não é uma palavra autoevidente, né? Que foi sendo construída mais ou menos de 2010, 12, 13 para cá, inclusive pelos movimentos feministas que estavam na internet, né? Então, eu tive uma atenção específica àquela campanha Meu Primeiro Assédio, né? Mas eu fui pensando como estava se construindo, como antropóloga, né? Não sou da área do direito, como estava se construindo essa categoria assédio sexual na nossa sociedade a partir das mídias, com as mídias, e, de repente, ela virou uma categoria penal também, que foi a Lei da Importunação Sexual 2018, né? Quer dizer, ela existia como assédio sexual no ambiente de trabalho, mas ainda era um pouco, e continua, eu acho, um pouco obscuro, né? Exatamente o que ela quer dizer não é muito evidente ainda, né? E você tem um problema parecido, que é a categoria misoginia, né? Que não é uma categoria autoevidente, né? E que eu acho que está em processo de construção, né? E cabe a gente mesmo, né, entender o que está sendo construído. E eu não sei se eu já estou falando muito, mas eu não olhei o tempo que eu entrei. Eu queria pensar duas coisas que eu acho muito bacana, mais duas coisinhas que eu acho muito bacana do seu trabalho e que dialoga com os modos como eu fico pensando, né? Uma, talvez, porque você tenha feito a minha disciplina. Que é quando a gente... que quando a gente trabalha com gênero, e acho que esse é um esforço muito grande que eu tenho feito desde que eu comecei a trabalhar, a dar aula na USP, e a primeira vez que eu dei a disciplina de pós foi em 2007, você falou 2008, que você está aqui, né? A primeira vez que eu dei a disciplina de pós, que entrei na USP, foi em 2007, e propus essa disciplina antropologia, que se chama Antropologia e Gênero. Eu tinha o seguinte dilema, né? Que era, primeiro, era
fundar uma área de gênero na USP que estava um pouco atrasada, né? Vamos ficar entre nós, né? Tanto que eu fui fazer meu doutorado na Unicamp, né? Porque na USP não tinha nada disso. Não sei se vocês... Mas também o outro dilema era sair, né, do mulherismo, né? Sair da oposição mulheres versus homens, né? Era trazer uma perspectiva de gênero que já era interseccional. Para mim, teoria de gênero tem que ser... ele já é interseccional, de partida. E exatamente é fundamental porque a gente tem que sair dessa oposição homens-mulheres, que você mostra bem no seu trabalho, não é uma oposição produtiva se a gente quer pensar em justiça social. Por quê? Né? Primeiro, porque ela não corresponde à vida social real, a vida não é... Os corpos não são feitos só de homens e mulheres, né? Há mais variações de gênero do que essa binariedade, né? Mas também porque nós todos estamos atravessados por outras diferenças de raça, de classe, de sexualidade, de geração, de deficiência, religião, enfim, né? E regionalidades, outros marcadores sociais da diferença que nos atravessam, que nos constituem e que produzem, às vezes, desigualdades ou, pelo menos, diferenças. Né? Nem sempre é desigualdade, às vezes é só diferença, depende da situação. Né? Então, eu acho que, assim, para mim, gênero é desde partida interseccional e um problema, um dilema que vai aparecendo exatamente nas leis que você está tentando mostrar, né? É como algumas delas conseguem incorporar a categoria gênero, isso é positivo, embora nos crie desafios, não é à toa que volta e meia, né, o povo do direito vem pedir, faça uma palestra sobre gênero, o que é violência baseada em gênero, né? Porque não é só violência contra mulheres, né? Mas o dilema que aparece em alguns desses provimentos legais mais recentes que você está trazendo dos anos Bolsonaro, eu não vou lembrar exatamente qual, tá bom? Mas eu acho que você pode explorar, é quando aparece uma ideia de violência contra a mulher, no singular, que me dá arrepios. Eu acho péssimo. Né? Acho que vocês imaginam por quê? Porque isso cria um ideal de mulher só, né? E baseado em sexo, né? No sexo feminino. Então, isso me dá mais aflição ainda, né? A gente, quando trabalha com gênero, eu sempre falo, gente, nem todo mundo nasce menino ou menina, né? Tem pessoas que são intersexuais, a gente precisa saber disso, né? Enfim, há mais diferenças e hoje em dia né, muitas pessoas que são trans, que são não binárias, né? Que a gente está tendo que reconhecer, entender isso de outro jeito, né? E aí, nesse sentido, o dilema que a gente tem, às vezes, de trabalhar com pessoas que até são parceiras, né? Mas que vêm de um feminismo um pouco mais tradicional e muito calcado nessa binariedade homens versus mulheres. E acho que isso aparece. Eu gostei muito dessa conclusão nesse sentido, né? Porque você recupera essa problemática, né? E eu estava, né? Mas também porque eu tenho achado assim muito esquisito e complicado construir uma lei penal baseada numa ideia de misoginia, sabe? Assim, e você explica muito bem por que isso é complicado. Então, isso que eu gostei, sabe? Muito no seu trabalho. E o último comentário que eu vou fazer, porque eu certamente já falei demais, é sobre... Estou dentro do tempo? Ah, tá bom. É sobre também, quando aparece nesses provimentos legais, né, a importância que foi as mudanças legais, principalmente a partir da Lei Maria da Penha, se eu entendo, 2006, mas a mudança também na categoria de estupro em 2009, né, sair da ideia, claro, sair da ideia do crime contra os costumes e entrar na ideia do crime contra a dignidade sexual, claro, isso é importante, mas principalmente sair de um outro termo que é muito complicado para a gente construir ideia de direitos, de igualdade e tal, que é a ideia de honra, né?
Honra. E aí, claro, vem também os trabalhos que a gente faz. Eu sou antropóloga, né, gente? Então eu leio muitas coisas sobre Islã, sobre países árabes, sobre Índia. Índia e Egito, eu acho que a gente tem mais coisas em comum do que a gente gostaria de assumir, né? Mas a gente ainda tem um senso comum, eu diria até bastante hegemônico, muito calcado numa categoria de honra, né? E honra é uma categoria para os homens. As mulheres não têm honra. Os pobres, e no Brasil é uma categoria de classe também. Não é, os pobres não têm honra. Não estou dizendo que eles não têm, claro que não, não é isso que eu estou querendo dizer. Quero dizer, no senso comum, é muito comum, né? A gente vê em muitas pesquisas, né, historiográficas especialmente, aí, como a categoria honra é uma armadilha para a construção de direitos. Né? É uma armadilha porque ela vem carregada de moralidades sexuais, né? Ela vem carregada de moralidades e ela vem carregada de hierarquias. Né? Tem gente que tem honra e tem gente que não tem honra. Né? Então, isso não é só uma hierarquia de gênero, é uma hierarquia de classe, de raça, né? É uma hierarquia interseccional nesse sentido, né? Que aparece e que é um dilema para algumas dessas novas, eu acho, né, categorias criminais que estão se criando, querendo se criar. Por fim, eu acho que a tua conclusão, quando você fala assim, será que a gente precisa mais de tipos penais, né? Será que a gente não precisa de outras propostas, né? Ou leis civis, ou mesmo propostas mais educativas, ou o que a gente faz, que mais que a gente pode fazer através da internet também, né? Promovendo também esses debates na internet, etc., né? Que é como a gente como a gente pensa enfrentar essas desigualdades sem ser um modo de acusações individualizantes, né? De criminalizações individualizantes. Exatamente porque a gente sabe que nesse país quem vai ser punido e quem não vai ser punido. Né? Então, a gente tem uma desigualdade social e de raça inegável, né? Que a gente sabe que pessoas com menos acesso, né, à justiça, com menos acesso a dinheiro, advogados, etc., serão muito mais provavelmente punidas, né, do que outras. Quando parte dessa violência, dessas agressões, claro que eu não estou dizendo que, claro que o Red Pill da vida, o cara que atacou a Lola, eles têm que ser punidos individualmente. Eu não discordo disso, né? Mas eu acho que olhando, talvez como professora, né? A gente tem esse viés. A gente tem que pensar modos de construção, de transformação social que sejam bem além do que letras da lei e punições individuais, né? Eu tenho dúvida do quanto as punições individuais são realmente educativas, né? Eu acho que a proposta educativa também tem que ser no sentido disso, né? Fazer o livro, refletir, debater, estar aqui com vocês, né? Isso sim, eu acho que são coisas que às vezes é pouquinho, parece que não tem muito efeito, né? Mas eu acho que são sementinhas que a gente vai plantando, né? Para ver o que acontece. Então, são ideias para a gente conversar. Muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma delícia essa casa cheia. Obrigada. Obrigada a você, Luísa. Eu vou passar agora para a Manuela, esses 15 minutos. Vocês viram que eu dei uma gordurinha, mas é porque a conversa está muito boa e quem está chegando agora e está na porta, tem cadeira aqui, tem cadeira ali na frente, casa cheia é bom demais, mas vamos ver aqui lugares onde dá para sentar. O pessoal está migrando aqui para deixar os lugares mais próximos. Obrigada por quem se mobilizou para pegar lugar aqui. Acho que tem mais um lugar aqui, outro lugar ali na frente. Esse problema que a gente está tendo é ótimo. Né? Bom demais. Manu, obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite, assim como a Heloísa, muito obrigada. Dá para ouvir? Certo? Gente, obrigada, Bianca. Quando a Bianca me convidou,
A primeira coisa que eu respondi é: nossa, que convite adulto. Porque eu sempre pensei que quando eu crescesse eu queria dar uma palestra no Sebrap. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Já tive aí muitas vezes, nunca tive desse lado. Estou me sentindo o máximo. E muito feliz de estar aqui, enfim, né, em tão boa companhia. Muito feliz de estar junto com a Mariana de verdade, porque, enfim, acompanho o trabalho dela, devorei o livro, assim como eu rabisquei todo, e é muito bom, porque é como se a gente estivesse conversando, na verdade, há, né, assim, semanas aqui, e agora a gente está conversando assim. Então, o exercício aqui é quase de trazer a conversa que eu estou tendo contigo nesses dias, finalmente para você, enfim, e para, né, ouvir as conversas que vocês também estão tendo com a Mariana e que vocês certamente têm e terão. E é um livro, nesse sentido, que eu acho que a primeira coisa que me veio ele é um livro muito generoso, porque ele compartilha, assim, muita coisa, né? Ele te traz para um repertório compartilhado, é um esforço de documentação gigantesco, né? Assim, você faz um trabalho, o campo, assim, vibra, transborda o livro, é um negócio muito, assim, eu saí impactada da leitura, rabisquei todo muito por causa disso, e tive algo semelhante ao que a Heloísa trouxe, assim, foi conectando isso com as minhas inquietações, com o que, né, o que eu vi na minha vida profissional, acadêmica, e fui tendo esses pontos de diálogo, assim, isso foi muito generoso, muito uma companhia, assim, nesse sentido. Então, desde já queria muito agradecer, elogiar, gente, compram, leiam, leem o livro, e bem escrito, né? Porque às vezes a gente lê coisas que você pensa, nossa, tem tudo a ver com o que eu estou pesquisando e trabalhando, mas tipo, não, é isso tudo e prazeroso. Então, queria começar assim. A primeira coisa e aí, essas conversas, né? Assim, primeiro ponto de contato com o meu repertório, a primeira coisa que reverberou foi nas minhas inquietações, que é como desse lugar de quem trabalha com direitos humanos, com campanha, né? Campanha, enfim, não política, campaigning, né? Vira campanha política na hora que a campanha política se impõe, que daí tudo vira. Mas nesse lugar, a Heloísa citou o meu primeiro assédio, o Chega de Fio-Fio, e assim, a gente foi... o movimento de mulheres nesse tempo foi se articulando e construindo narrativas públicas e testando, e algumas funcionavam, outras não, tentando ser pragmático às vezes, e tentando, né, uma coisa do meu, o bom inimigo do ótimo, ou do ótimo do bom, já não sei mais. E o livro, assim, falou muito comigo nesse lugar, assim, porque quando você apresenta as categorias e as critica, né, dá uma visão crítica, né, desse panorama geral, e fala de misoginia, de violência nesse lugar relacional, né, da performance, essa violência que não interrompe, ele não quebra a ordem, né? Você traz isso, uma violência que ao contrário, reifica a ordem, né? Uma violência que é performance, porque é sobre pertencimento, não a gente, que somos né, mulheres, ou não somos homens, e aí então somos objeto dessa construção, né, desse pertencimento, não temos agência. Você vai passeando por essas categorias, fala da mulher e do feminino, propõe, fala de misoginia a partir desse olhar. Eu acho que isso é uma coisa que bateu para mim nesse lugar. A gente
muitas vezes tem que pensar campanha, narrativas públicas que colem, hashtags que emplaquem, coisas que a gente consiga levar. Luísa falou, né, para o mainstream. A gente precisa... como é que a gente faz para, ao mesmo tempo, ter um olhar crítico sobre as categorias que pontualmente nos ajudam, mas podem ser contraproducentes ao mesmo tempo, essas contradições, mas como é que a gente faz ao mesmo tempo que a gente pauta o legislativo, que a gente aparece no Jornal Nacional, que a gente, sabe, vira aquele pedaço da novela que tem um serviço, né, assim, que entrega. Como é que são muito o movimento feminista, e não só, assim, os movimentos sociais estão sempre nesse trade-off, né? A gente está sempre tendo que entender que categorias que são úteis, mas todas elas são insuficientes, e tendo que avaliar o curto e o longo prazo. Então, a coisa também das leis que têm nomes, né, de mulheres, até isso já é um pouco, já me acendeu esse lugar de campaigner. As leis terem esses mitos de origem, quase, essas personagens, né, terem corpos, terem caras. Isso é uma coisa que facilita a narrativa pública, mas que caras, que corpos e que narrativa pública, né? Então, as primeiras inquietações que me vieram muito por aí, assim, pensar como é que a gente... como é que essa disputa é feita e como é que não tem saída simples, não tem muito como a gente... Assim, nenhuma dessas categorias é isenta de contradição, e a gente vai... Você fala isso quando fala da violência política de gênero, né? E aí fala que não tem gênero na lei no final. E eu me lembro muito, assim, quando a gente fala de campanha e narrativa pública, na hora que a gente vê que não tem, você fica nessa dúvida de pensar, mas tem todo esse resto. Gente, mas não tem aquilo, que era sobre o que era. As primeiras inquietações que me vieram por aí, e assim, e é isso, eu me senti, foi a primeira coisa que me acolheu no livro, porque eu me senti acompanhada nessas angústias e nessa vertigem dessa montanha-russa mesmo, entre esse pragmatismo e a capacidade crítica, o que é se comprometer demais e o que faz parte, né, do que é do jogo. Então, eu acho que a primeira coisa que me veio é isso. Aí, a segunda coisa que obviamente, me chama a atenção é essa ideia da internet, esse terreno fértil para tudo, né? Que esse locus se chama um lugar em que a gente consegue lutar por direitos e, ao mesmo tempo, tá o tempo todo em contato com quem não quer ceder nada, não quer ceder privilégio algum e não quer, né? Esse lugar. E aí você fala eu achei interessante a coisa do Orkut, porque você fala do WhatsApp, eu fui tentando te acompanhar nessa coisa. Aonde isso acontece? A internet, mas aonde, né? Então, DMs de Instagram, o YouTube, onde cada um desses espaços, desses locos, né, elas têm especificidades, e eu tenho muita curiosidade de entender como que isso se desdobra em cada um deles, né, o que tem de comum, né, o que tem de especificidade. Eu, como trabalho, estou olhando especificamente sobre para o assédio sexual já há algum tempo, e olhando ultimamente para assédio sexual no ambiente de trabalho, mas assédio sexual em geral, ando muito preocupada, ando estudando
como a automação na internet é usada para intimidar vítimas, né, de violência de gênero. E você fala sobre isso, assim, é uma coisa que é isso, é uma das conversas que eu fiquei tendo contigo, porque essa sensação de manada, né? Essa sensação de quando uma vítima ela usa a internet para contar o que aconteceu, para dar visibilidade para o que ela passou. Geralmente ela encontra outras vítimas, isso é potente, a gente, né, a coragem, ela é viral, a internet é esse lugar de encontro, mas ela também se depara com o próprio predador, frequentemente, e com quem está ao seu redor. Quando a gente está falando de grandes predadores, a gente está falando de bolsonaros da vida, que repetem o modus operandi, inclusive quando a gente olha para bots, para trolls, para haters, para usar a internet de maneira orquestrada para silenciar, para voltar para um lugar que é, assim, se a internet, por um lado, minimamente cria incentivos para você falar, para você procurar outras pessoas, falar do que te aconteceu, ter acolhimento, tentar encontrar, né, acesso à justiça possível, acesso à saúde possível. Por outro lado, também, principalmente em casos grandes, paradigmáticos, e a gente, infelizmente, eu tenho acompanhado alguns, a internet também é um lugar né, assim, onde a gente testa, tem sido um balão de ensaio trágico nesse sentido. E a gente vê esse modus operandi repetitivo. Você mesmo fala sobre isso, foi uma coisa que me chamou a atenção, essa coisa da desinformação, de olhar, de não ser possível fazer um debate sobre desinformação, sobre o que aconteceu com o Brasil né, no nosso último ciclo. Não ser possível falar sobre isso sem falar sobre gênero e misoginia, e aí é isso, me bateu de não ser possível não só do ponto de vista do mérito do assunto, não ser possível também porque do ponto de vista das práticas, isso se repete. Então, e tem uma coisa também nisso que às vezes a gente pensa, grandes predadores, parece que a gente está falando necessariamente de algo numa escala muito gigantesca, mas a real é que a gente está falando, se a gente tem uma mulher vítima e ela está lidando com uma automação que seja mínima, ainda assim o efeito é manada, porque é relativo a quantas pessoas ela conhece, qual é o tamanho do mundo dela e qual é o tamanho do mundo que a acolhe e do mundo que não acredita nela, que repele, que espelha. Esse é um debate que eu tenho, né, que eu tenho estudado, com que eu trabalho, especificamente assédio sexual no ambiente de trabalho é uma categoria difícil de achar boas práticas, até porque isso, as empresas têm olhado para isso pela lógica do compliance, né, que é alguma coisa que foi criada para lidar com, na melhor das hipóteses, combate à corrupção. Se ela está pensando sobre alguma coisa, se não é só um pedaço do recursos humanos, um e-mail, né? Se assim, se nos melhores, né, no melhor dos mundos, não cabe essa mulher que tem que falar do chefe dela, não cabe essa aluna, não, e obviamente isso de uma perspectiva assim, interseccional, e você fala do feminino, não cabe essas experiências. E é muito aflitivo ver isso. E é muito aflitivo a gente tentar olhar e esse olhar de o que a gente faz com isso? A gente cria novos marcos normativos, a gente aprimora os que já existem, a gente trabalha com quem estiver disposto a conversar dentro de cada espaço, quando é que a gente pressiona, quando é que a gente trabalha junto. E aí volta para essa coisa do pragmatismo e os compromissos, né? Fiquei muito...
é um assunto para mim do dia a dia, fiquei ao redor dessas reflexões, assim, como que isso acontece. E até acho que, na sua linha do tempo, concordo total que a gente, a ponta mais recente disso é a discussão sobre misoginia. Tenho compartilho total as inseguranças de se é isso mesmo, se isso não é etéreo, se é por aí. Mas, de novo, a gente pensa, tem essa conversa que está posta na mesa e é importante demais para a gente não engajar com ela, não tentar se apropriar, mas acho interessante a gente pensar assédio sexual no ambiente de trabalho como uma categoria dessas, porque eu acho que tem um debate acontecendo, tem em Brasília, essa semana a gente esteve aqui em São Paulo, a Lesp, tem, e isso pode ser uma categoria que nos ajude, ou isso pode ser uma categoria esvaziada de sentido que seja só assim, uma ideia vazia que não transforme, que não gere. Então, isso está posto, eu acho, do que eu vejo de mais recente, professor, quando a gente fizer o volume 2, eu acho que tem essa... eu vejo no final dessa linha do tempo esse assunto e, como quem trabalha com isso poderia falar, acho que esse é o jeito, mas como a gente não é disso, ao contrário, eu vejo isso como sendo cenas dos próximos capítulos, mas meio sim, de um lugar de vertigem, né? Que eu acho que faz parte. E eu acho que tem aí uma última coisa assim que me veio é essa coisa. Você fala de participação, né? Você, no finalzinho fala da coisa da ideia legislativa, fala da dificuldade de mobilização, de quantas pessoas a gente precisa, como é que a gente cria esses novos marcos normativos ou atualiza os que a gente tem. E eu fiquei pensando muito nisso, que faz muito parte do meu dia a dia, sabe? Fiquei pensando que se tivesse um processo, uma PLIP, né, uma proposta de lei de iniciativa popular sobre algum desses assuntos que a gente vê como categorias emergindo, que é talvez a ferramenta de participação mais radical que a gente tem aí, a única que funcionou, no único caso, o único case que a gente tem é a ficha limpa. Mas a gente tem casos em que a gente perdeu, né? O Greenpeace tentou fazer isso com desmatamento zero e perdeu, não conseguiu juntar as assinaturas suficientes, não serem validadas, mas emplacou a agenda de desmatamento zero do jeito que estava na proposta da PLIP, coletou milhões de assinaturas, pautou o debate público, e aí eu fiquei pensando, tem essa dimensão da participação que é muito difícil de se completar, se a gente olhar como vitória, ter a lei, né, uma norma, isso pode ser muito difícil de acontecer, mas exatamente porque a gente está falando de perdas e ganhos e de algum pragmatismo, ainda que com vertigem, a gente pode estar... se a gente tem uma infraestrutura cívica vibrante, às vezes a gente pode até perder nesse sentido e ganhar de alguma maneira, e pautar de alguma maneira. E é essa uma das coisas que eu fiquei também pensando, assim, como é que a gente pode fazer, que talvez até soem derrotas a princípio, mas podem ser vitórias a longo prazo. Eu acho que isso é uma provocação que que ficou para mim. E, enfim, acho que essas são as coisas que me bateram a princípio. E aí queria só reforçar que é isso, o livro é incrível, o final, no final você é muito... você me lembrou, porque é meio a título de conclusão, eu não tenho aqui uma fórmula, né? No final,
as últimas palavras ali do livro. E eu me lembrei de um livro que é um clássico, que é do abolicionismo, feminismo já, que tem os 3 capítulos, né? Angela Davis, assim, é um livro paradigmático. E é dividido entre, os capítulos são abolicionismo, feminismo e o já. E o último parágrafo do já é sobre essa inquietação de você, assim, a aflição que dá sair sem um checklist, sem um mapa. Ela, na tradução para português, é um mapa rodoviário, sem uma rota, né? Mas que essa rota está dada, e eles terminam falando que nós somos as colheitas umas das outras. E eu acho que é um pouco isso, assim, se você faz essa ressalva no fim sobre não ter um checklist, e a ansiedade, ela é obviamente grande, mas, assim, é uma colheita muito saborosa, que eu acho que, enfim, é isso. Vai polinizar muitíssimo. Na minha cabeça já foi. Muitíssimo obrigada, Manu. Eu vou passar, então, agora a palavra para a Luanda. De novo, agradecendo, né, a Manu por ter topado vir. No caso da Luanda, tem ainda uma especificidade. Ela estava de férias e ela decidiu interromper as férias dela só para vir aqui. Então, muitíssimo obrigada por vir. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada, Luanda. Boa tarde a todas as pessoas. Pararia 1000 vezes as férias para participar de um momento tão especial, tão importante para a sociedade brasileira. O lançamento desse livro, ele é muito importante, ele vai nos servir como um marcador, como instrumento mesmo, para que a gente utilize, inclusive, todas as informações da pesquisa que a Mariana fez, para conseguir criar mesmo, pensar, né, em políticas públicas, que eu acho extremamente necessário, e desenvolver, sim, a discussão no seio da sociedade a respeito da necessidade, sim, de se tratar a misoginia como ela deve ser tratada. Então, é um prazer para mim estar aqui, fiz todo o esforço possível, vim, e amanhã eu volto para as férias, sem problema nenhum. E assim, eu também parabenizo o SEBRAP por ter trazido para cá esse lançamento, essa discussão, a editora Fósforo, porque realmente o livro está lindo. Gente, essa capa está babado, hein, amiga? Achei muito fofo. Acho realmente que, assim, o que você fala sobre o livro foi muito o que eu senti, essa leitura, você nos brinda com a publicação dessa pesquisa, essa leitura fácil, essa leitura didática, sabe? E eu vou compartilhar aqui uma questão muito pessoal, eu estou saindo de um processo de recuperação de esgotamento mental, então há meses eu não consigo ler um livro inteiro. O seu livro eu li em uma tarde. Fiquei emocionadíssima. Eu falei para minha mãe, que eu estava lá em Búzios com a minha mãe, eu falei, olha aqui, ó, você vai ler, comprei um para minha mãe. E isso é muito importante, porque ele é acessível. E você traz essa pesquisa sua, né, esse levantamento que você faz de 10, muito embora seja um levantamento de 10 anos, você faz um retrospecto histórico muito importante, você conceitua a misoginia, e a gente precisa fazer isso. E frisando, né, que assim como gênero, raça e sexualidade, sim, é um conceito social histórico que foi forjado com um objetivo muito específico, né, que foi a implementação do sistema colonial europeu, do sistema capitalista. Por isso que quando a gente fala sobre misoginia e todas as discriminações que advêm daí, a gente está falando de problemas que são estruturais e estruturantes, né? As sociedades colonizadas, sociedades capitalistas utilizaram desses conceitos, utilizaram das discriminações misóginas para implementar esse processo contínuo de reificação do corpo da mulher e do próprio direito de todo o sistema legal, que há muito tempo é utilizado para manter o status quo, né? E por isso, quando você traz a respeito da crítica que existe em relação à expansão do direito, né, do campo social, com esse questionamento de onde é que está dito que a efetivação dos direitos precisa ser da via legislativa, a primeira coisa que me vem à cabeça é se essa argumentação ela parte de um pensamento hegemônico,
né? E tem como finalidade a manutenção do status quo e a continuidade da vulnerabilização das mulheres, né? Das pessoas LGBTs, das pessoas negras, e todas pessoas com deficiência, povos originários, e todas aquelas pessoas que não performam os padrões socialmente construídos, né, forjados como masculinos, todas as pessoas que não fazem parte aí do espectro construído como homem universal europeu, ou seja, um homem cis, hétero e branco, né? E o direito ele precisa ser utilizado como instrumento de transformação social. A partir do momento que existe uma crítica a respeito da utilização do direito para a emancipação de grupos historicamente minorizados, essa crítica, como diz o meu querido amigo e sócio Paulioti, ela beira a má-fé. E porque, óbvio, né, o cerceamento do direito, ele exclui e faz com que as mulheres e todas essas pessoas pertencentes a esses grupos se mantenham ali sendo vulnerabilizadas, discriminadas, seja na internet, seja na vida, né, na vida real aqui. E por isso que, inclusive, entendendo essa capacidade do direito em responder essas demandas, né, que os grupos sociais historicamente minorizados, o movimento de mulheres, o movimento negro e o próprio movimento LGBTQIAP+, passa a bater as portas do judiciário buscando a efetivação, defesa e criação de novos direitos, né, para que isso aconteça. O direito ele precisa acompanhar a vida em sociedade, não o contrário. Por isso, inclusive, nós temos aí, quando você faz aí de forma muito brilhante, esse retrospecto trazendo todo o aparato legal que a gente tem para combater a misoginia na internet, né? Porque a internet não é uma terra sem lei, muito embora muitos ainda acham isso, né? E muito embora a misoginia ainda não seja tipificada. E aqui eu preciso, e eu estou há algum tempo já nessa luta e sozinha, porque eu defendo a tipificação da misoginia por defender o direito penal mínimo, né? Afinal de contas, quando a gente defende o direito penal mínimo, a gente não está falando que a gente quer coibir apenas aquelas condutas que são lesivas, danosas, que fazem, né, que coíbem aí o exercício da cidadania, né, da plena cidadania das pessoas. E o que é a misoginia? Quais são os efeitos da misoginia, se não isso? Né? Então, essas discriminações misóginas que são propagadas aí na internet, elas ferem o próprio Estado democrático de direito. Né? As discriminações que decorrem, os impactos da misoginia, têm um objetivo muito nítido de impedir o exercício da cidadania pelas mulheres, das mulheres e todas as pessoas que não performam esses padrões, né, de gênero e sexualidade que foram impostos. Então, sim, a gente precisa tipificar. Vai resolver? Não vai resolver, porque o direito penal não resolve, mas vai coibir, vai nos auxiliar nos casos práticos, né? Enquanto operadoras e operadoras do direito. Uma coisa é o que a gente, enfim, gostaria, outra coisa é o que a gente enfrenta na vida real, na vida fática, tanto que a gente defende o Estado, um sistema penal mínimo, mas a gente vive no país onde a gente tem uma máquina de aprisionamento, né? A gente tem um sistema legal, prisional, penal, que prende muito e prende mal. Né? Nossa população carcerária é negra. Nós temos mulheres aí presas, que são mantidas em cárcere, né, por crimes, e por crimes assim, de baixo potencial ofensivo, e que a gente não consegue sequer uma audiência de custódia para essas mulheres. Então, são pessoas, a gente está falando de um país que prende muito, que prende mal, de um sistema de justiça que ainda há muito tempo é utilizado para reificar, né, todos esses corpos. Então, eu sigo, sim, defendendo a tipificação da misoginia, seja alterando alguma lei que a gente já tem, isso é possível fazer, seja criando um novo tipo penal. Tanto é que, quando eu estava na coordenação do jurídico da deputada estadual Érica Malunguinho, aqui de São Paulo, foi o primeiro projeto de lei que eu propus para ela, óbvio, por ser uma deputada estadual, a competência seria uma punição ali via administrativa. Mas a grande questão, e quando eu defendo a tipificação da misoginia, não é nem pensando na punição, a gente conceituar legalmente o que é misoginia.
para que a gente consiga, de fato, implementar todo esse arcabouço legal que a gente ainda tem dificuldade de implementar, né? Esse PL da misoginia que a gente propôs pela mandata da Érica Malunguinho, que inclusive está em trâmite ainda na Alesp, aparentemente será aprovado, ele tem esse objetivo, né? Pune administrativamente, aí muito parecido com a Lei 10.948 de 2001, que a gente tem, que foi a lei que criminalizou a LGBTfobia em São Paulo, no estado de São Paulo, né, que pune administrativamente, então quase 20 anos antes do Supremo Tribunal Federal criminalizar no país. Então, o PL da misoginia aqui em São Paulo ele vai no mesmo sentido. E eu gostei muito das críticas, das críticas que você traz no livro. São críticas muito, muito consistentes, muito inteligentes, né? Como a crítica que você faz à lei Carolina Dickmann, que foi divulgada como uma resposta ao caso da Carolina Dickmann e que nada trata do caso da Carolina Dickmann, né? E a mesma coisa, a lei que deveria ter levado o nome da Marielle, já que a gente utilizou, né, o caso da Marielle, foi utilizado o caso da Marielle para desenvolvimento da lei, mas óbvio, por uma questão racista, por uma questão lesbofóbica, no caso, porque, desculpa, gente, era uma mulher que vivia, né, numa relação lésbica, a lei não levou o nome dela. Então, a gente tem 2 pesos e 2 medidas, e não estou defendendo aqui que as leis têm que ter o nome das vítimas, muito pelo contrário, eu sou contra. Tá? Mas é só porque quando você faz essa análise, fica muito nítido isso. E outra coisa também que me acendeu aqui, diversas coisas, as críticas que você faz e como a gente vê a dificuldade que a gente tem em colocar em prática essas leis, né? Como a Lei Lola da violência política, que você traz brilhantemente, desde 2018, né? A gente tem essa lei, a própria, aqui também, a tipificação aqui da violência política, né? Porque por a gente não ter a misoginia conceituada, a gente não ter um tipo legal que conceitue a misoginia, nos casos práticos, a gente não consegue implementar essas leis. A Lei Lola, que determina que seja pela Polícia Federal, né, a investigação da prática desses crimes online. Isso não acontece, isso vai para a Polícia Civil. Da mesma forma como você traz o Ministério Público, não tem ali toda uma estrutura suficiente, a Polícia Civil muito menos, né? Como eu trabalho com mandatos de, enfim, mandatos aí de parlamentares, a gente recebe diversas denúncias, a gente não consegue, porque vai para a Polícia Civil. A Polícia Civil não tem, não adianta. Se o Ministério Público não tem, a Polícia Civil muito menos, né? E eu trabalho com mandatos de pessoas LGBTs, né? Principalmente de pessoas LGBTs, e sim, as denúncias, as ameaças, elas são misóginas. Só que a gente não tem a misoginia tipificada. Então, a gente não consegue implementar essas leis, né? Recentemente, essa semana, né, está aí divulgado em todos os jornais, as parlamentares que estão sofrendo violência de gênero, violência política, sendo ameaçadas de estupro corretivo. O que é isso, se não a violência misógina? Por que a Polícia Federal não está com esses casos? A Polícia Federal não está com esses casos. Por que a Lei Lola não está sendo implementada? Por que a lei, né, contra a lei de violência política de gênero não está sendo implementada? E não é, porque a gente não tem esse tipo penal. E por isso, inclusive, quando você traz a questão da subnotificação, né, é bem parecido com a subnotificação que a gente tem nos casos de violência sexual, né, que cerca apenas de 7% das vítimas procuram o Estado, procuram as instituições públicas, e 14%, né, que você traz aqui, acreditam que a polícia não é efetiva no caso dos danos online, porque não é, né? Realmente não é. E não é em razão disso, em razão, óbvio, né? A gente tem um sistema, a gente tem as instituições, elas hoje são compostas majoritariamente por pessoas brancas, cisgêneras e heterossexuais, né? Por isso que a gente luta tanto, né, pela oxigenação das organizações, das instituições, para que essas pessoas outras pessoas, né, diversas, consigam ocupar os espaços de poder, para que a gente consiga trabalhar essas políticas públicas de forma adequada,
né? Mas também a subnotificação é reflexo disso, né? Da falta de um aparato legal que não conversa com quem está ali responsável por aplicar a lei, e que se a gente não, enquanto movimento social, enquanto sociedade civil, a gente não se organiza, não chegar de forma organizada, pode ser da via que você falou mesmo, apresentar um projeto de lei assim, né? Eu duvido muito que a gente vá conseguir. Óbvio, eu também acredito na educação, tanto é que meu trabalho é focado na educação. A gente precisa educar para a gente conseguir melhorar, desenvolver, né, criar novas perspectivas, mas a gente vive num estado que é legalista. A gente não pode perder isso de vista de forma nenhuma. Por isso que eu concordo também quando você ressalta a importância do trabalho das organizações da sociedade civil no que diz respeito à educação, né, no que diz respeito à disseminação de informação, né, porque é assim que a gente vai conseguir proteger, principalmente, nossas mulheres, nossas pessoas, enfim, de tudo isso aí que está acontecendo. Inclusive, eu comprei um livro, né, estou como consultora no Conselho Nacional de Direito das Mulheres, e eu comprei, na última reunião, a ministra Cida, ela nos apresentou um projeto que ela vai estar desenvolvendo pelo Ministério, que ela fez uma pesquisa, inclusive vocês precisavam conversar. Eu já vou fazer essa ponte. Eu estou como notório saber lá, então a gente troca bastante. Ela apresentou um projeto, ela mapeou esses grupos masculinistas que existem na internet, e ela vai sair, já está, né, começou já a divulgação online disso, mas a ideia é que o Ministério saia por todo o país, por todo o território mesmo, assim, é um projeto imenso, conceituando a misoginia para a população, levando essa informação para a população para que a gente consiga, de fato, proteger nossas mulheres. Então, eu comprei um livro aqui, eu quero que você faça a dedicatória para ela, vou levar para ela, e vou fazer essa ponte aí, porque eu acho que vocês têm muito a conversar. Enfim, muito obrigada mesmo por nos brindar com esse livro maravilhoso, uma honra estar aqui com vocês. Gente, eu falei, estou de biquíni e não tenho nem roupa, mãe. Mas um prazer imenso, obrigada. Acho que vocês ficaram com vontade de bater palma nas outras vezes, acho que a gente pode bater a... Duanda, muitíssimo obrigada. Uma alegria te ouvir, um prazer enorme, uma honra ter você aqui nessa mesa. E eu ia comentar de novo que a gente tem um bom problema que tem gente em pé. Se vocês quiserem sentar, tem cadeira aqui na frente. Se tiver, né, tem lugar aqui na frente. Tem lugar aqui do lado da tomada, inclusive para quem quer carregar o celular. Eu vou propor, né, a gente poderia ficar aqui, né, a noite inteira, mas eu vou propor para a Mari para a gente ter uns 15 minutinhos de resposta para que a gente possa coletar perguntas e comentários das pessoas, que eu acho que, né, o mais legal seria isso. Então, vou passar agora para a Mari reagir, uns 15 minutinhos, tá fácil a vida dela, né? E aí, então, quem tiver perguntas, depois que a Mari falar, levanta a mão, eu vou coletar as perguntas, eu vou pedir para que vocês falem no microfone, eu vou levar até vocês para que a gente consiga gravar. Então, Mari, obrigada. Obrigada. Eu fiquei muito emocionada quando a Manu falou de nós somos as colheitas umas das outras. Acho que porque ouvir vocês foi muito forte, ver as questões vindo de perspectivas, acho das próprias vivências e trabalhos, né? E como isso ressoa de formas tão complementares, eu acho, né? E acho que tem uma coisa que eu falo ali no começo do livro e não é da boca para fora, a gente escreve, né? A gente tem aí esse processo de autoria, mas esse foi um trabalho muito dialogado, né? Ao longo de muitos anos, com muita gente, acho que isso se expressa no livro, nas muitas pessoas que aparecem, né? E é muito bom continuar esse processo, na verdade. É só a gente publica e recomeça isso, né? Recomeça esse processo, foi muito bom. Eu vou tentar ser bem breve, muitas coisas me tocam, mas eu fiquei pensando que uma coisa que passa as três falas
essa construção do conceito e da agenda, né, da misoginia. Apareceu aqui com a Heloísa e a Manu falando da construção também da agenda do assédio, ou assédio no trabalho, como esses conceitos eles vão sendo construídos com muita disputa, né? E vão sendo construídos mesmo na sociedade, e a gente vai tentando criar uma expressão jurídica para eles, né? Achei super interessante vocês trazerem a questão de assédio, porque eu acho que é uma palavra parecida com misoginia nesse sentido, né? E acho que tem muito diálogo mesmo nesses processos, também construída a partir de debates, né, que vão se dando a partir de conflitos específicos, e que vão ganhando contornos, né? E eu acho que aí chega onde a Luanda estava comentando sobre a falta de um conceito jurídico de misoginia e o que isso vem significando. E aí, para dialogar um pouco com quem não leu, né, uma das coisas que eu passo um tempo ali discutindo é que a gente, de fato, não só não tem um conceito, como não tem uma previsão de uma proibição da misoginia, né? A gente tem, como a Luanda falou, entra ali na Lei Lola, é uma atribuição para a Polícia Federal investigar crimes com misoginia, aí vão entrando alguns conceitos na legislação que lembram alguma coisa de misoginia. Então, na lei de feminicídio tem a ideia de menosprezo à condição de mulher, mas não está escrito, né, que é com misoginia, diz que é o crime cometido em menosprezo, com menosprezo à condição de mulher. Então, você vai vendo uma construção entrando, né, no direito, mas, de fato, a falta disso se faz notar muito, e é uma coisa que eu fico um tempo ali debatendo e questionando por quê. Né, por que a gente, depois de tanto tempo, ainda não tem, e isso não é só característico do Brasil. Quando a gente olha, eu estou dialogando bastante com a discussão de discurso de ódio, porque eu venho desse campo de políticas da internet, e essa expressão é muito importante para esse campo, a gente fala muito disso, é todo um campo de discussões, né, o discurso de ódio na internet e tudo. E em todos os lugares onde se prevê discurso, quase todos os lugares onde se prevê discurso de ódio, não entra gênero, né? E isso, a gente não ter misoginia na legislação é uma coisa que, de alguma forma, é uma expressão e algo que perpetua isso, né? É uma expressão de algo, quero dizer, e expressão do quê? E aí, acho que esse é um debate que eu coloco algumas hipóteses, ele talvez seja um dos pontos centrais da questão quando a gente está falando aí da construção social mesmo, desse conceito, né? Uma hipótese é que a misoginia é um sistema construído tão calcado numa ideia de biologia, né, de ligar normativas de gênero à biologia e a uma biologia, enfim, sem comprovação científica, né, ideias de biologia também, que fica difícil até de conceituar, de convencer, né? Isso ainda é uma coisa que está em processo, de alguma forma. Então, é muito interessante te ouvir falando concretamente, né, sobre esse processo, e também me pegou muito a sua colocação, Manu, sobre o pragmatismo em tudo isso, né? Em como que a gente pega processos que estão acontecendo e vai lidando com eles, né? E aí, só também para falar um pouco com quem não leu, tem a última lei que eu trato, que é a Lei de Violência Política contra a Mulher. É uma lei que é esse mesmo nome que foi dado para ela, né? O que tem outras questões ali no meio, tem agravantes por raça, né? Mas é uma lei que foi aprovada durante um governo que tinha alergia à palavra gênero, né? A gente sabe toda a discussão de ideologia de gênero, como isso é estruturante, inclusive, de muitos movimentos, né, que foram base desse governo. E a gente, então, de repente, ter uma coisa que é considerada uma conquista, inclusive, porque essa é uma lei que não só pensa ali da perspectiva de punição, mas também cria obrigações para partidos, tem algumas coisas interessantes, né? Uma conquista importante, mas é uma conquista com tantos limites e que exclui tanto, né? E que você faz com isso, né? Então, enfim, foi interessante escutar
vocês pensando nessa perspectiva da construção do conceito de misoginia, e que aí acho que a última coisa que eu queria colocar sobre isso é o quanto eu acho que o próprio conceito, apesar de ele poder ser usado para criminalização da misoginia e tudo, ele é um conceito que aponta para fora da individualização das questões, né? E, claro, de novo, ainda está em construção, mas a ideia toda da misoginia é que ela não diz respeito a uma violência contra uma pessoa em específico. Claro, uma pessoa em específico vai sofrer danos, mas é uma forma de controle do feminino, né, que passa uma mensagem para outras, né, outros e outras. E nesse sentido é um sistema de controle. E aí, quando a Luanda fala das consequências concretas para as pessoas, acho que é muito disso que a gente está falando, e isso puxa para algumas das discussões ali, que aí são bem desse campo de discussão de políticas de tecnologia, da regulação das plataformas digitais, que a gente está fazendo hoje, né? Então, eu acho que eu vou parar por aqui para ouvir as perguntas, e a gente continua no debate. Muitíssimo obrigada, Mari. E já tem aqui a encomenda vindo dessa mesa, que acho que foi a Manu que verbalizou, do livro 2, né? A gente já está querendo essa continuidade. E agora, quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão. Vou pedir para que as perguntas sejam breves, para que a gente possa fazer uma grande rodada com as perguntas. E vou pedir também para que as pessoas se apresentem antes, e vou passando o microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Hayley, eu sou diretora do Centro de Pesquisa Transfeminista. Enfim, muito maravilhosa essa mesa. E a minha pergunta vai para todas que quiserem responder. Na verdade, eu fiquei pensando muito. O meu campo de estudos não é misoginia, né? É estudos trans, mas o que tem circulado nos últimos anos, mais nos estudos trans nos Estados Unidos, é o conceito de transmisoginia. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, na tentativa de definir o que é misoginia, como que isso pode incluir ou não a transmisoginia, na medida em que existe um movimento que eu considero muito sério, que tem na Inglaterra, por exemplo, seu grande expoente, que é de certos setores do conservadorismo se aliarem com as feministas radicais transfóbicas para desqualificar não só as identidades trans, mas os corpos, um ataque direto ao corpo, né? Na medida em que, por exemplo, mulheres trans que fizeram vaginoplastia têm suas vaginas sendo desqualificadas por um olhar desse sentido, e começar a se vasculhar as minúcias daquela vagina, né, das pessoas trans, e utilizar termos muito pejorativos, típicos do masculinismo, por exemplo, que eu não vou citar aqui, mas são termos muito, muito, muito pesados, e que também afetam os homens trans, que extrapola a comunidade trans, na medida em que as próprias mulheres cis começam a ser vítimas de um olhar, de um retorno a um determinismo biológico, que também é um retorno ao racismo científico, que é por exemplo, a Cássia de Semeia sendo considerada por essas feministas radicais e por conservadores homem, ela é chamada de homem porque ela não tem um útero. E outras mulheres que são atletas, e claro que tem uma questão de raça também, né? Outras mulheres que são atletas serem chamadas de homens porque simplesmente elas têm um corpo mais largo, enfim, um braço mais torneado, então, e que vira um pânico, assim, um pânico trans, de quem é trans, quem não é trans, e quem que julga que essa mulher é homem, não é homem, e que eu tenho sentido que, inclusive, reverte na própria violência. A gente teve casos aqui no Brasil de mulheres que foram agredidas, foram confundidas com travestis ou com mulheres trans, e que acessaram os banheiros, né? Mulheres cis. Então, a minha pergunta vai meio nesse sentido, se vocês puderem comentar um pouco.
Obrigado. A gente que agradece. Eu estava investigando aqui se tinha mais perguntas ou comentários, enquanto as pessoas vão se animando. Ah, tem? Então, pronto. É que é tão em outra linha e outra abordagem que eu fiquei até meio assim, de fazer, mas vou fazer. Meu nome é Hanna Machado, eu sou de outro campo de atuação, sou arquiteta urbanista, trabalho com mobilidade, clima, política pública. É um prazer estar aqui ouvindo vocês, com esse livro tão importante em mãos, louca para ler. Minha pergunta é muito mais pessoal para a Mari, como que foi esse processo de escrita e esse distanciamento, esse olhar investigativo de um período longo, de 10 anos, mas que tem coisas que aconteceram no começo desse ano. Então, quero que, se você puder comentar um pouco como foi esse processo de distanciamento mesmo e de escrita, eu adoraria ouvir. Obrigada. Alguém mais se anima? Oi, gente, eu sou Luísa. Na verdade, eu não sou pesquisadora, não sou acadêmica, eu trabalho como advogada na área de tecnologia desde 2016. É um tema que é muito interessante, eu admiro muito o trabalho da Mariana, do Internet Lab, acompanho há muito tempo, e principalmente por estar mais ligada nessa parte de tecnologia, atuando como advogada. Eu não li o livro, então pode ser que ele aborde isso de alguma forma. Como olhar para o desafio de que a gente fala muito de lei e, né, do uso do judiciário, do posicionamento, mas como que a gente coloca esse debate para as plataformas mesmo, que hoje acabam sendo grandes tribunais. Né, a gente vê hoje, principalmente questão de moderação de conteúdo, que a gente vê os grandes agentes privados tendo, né, esse papel de juízes, esse questionamento. Então, eu acho que, não sei se o livro aborda isso em algum momento, mas como isso é visto, né? Eu acho que pode ser talvez não tenha nem resposta, né? Porque eu sei que é difícil, mas eu acho que talvez esse seja a grande questão hoje, assim, né? E também que a gente sabe que regulamentação de plataformas, se é a saída ou não, mas também eu acho que as plataformas também não poderiam ficar de fora dessa, vamos dizer assim, desse bolo, né? Acho que às vezes acabam se distanciando por falar, não, eu sou só uma plataforma, disponibilizo conteúdo, mas eu acho que entender qual o papel que elas teriam que ter, que eu acho que teriam que ter, né? Mas é isso. Obrigada, Luísa. Mais alguém? Você vê, as pessoas não se animam, depois elas vão se animando. Na verdade, é outra linha, eu fiquei pensando. Mas eu acho que conversa muito com o que a Luanda trouxe. Enfim, oi, gente, meu nome é Kate Lima, sou ativista de direitos humanos, movimento negro e favelado, principalmente. Eu fiquei muito pensando sobre o que a Luanda trouxe, sobre como que é importante, né? E aí eu vou trazer o campo político, que é onde eu atuo principalmente, ter mulheres eleitas, ter esses corpos para que a gente possa discutir isso, né? Para que a gente possa minimamente colocar isso na mesa, né? Mas como que a gente dá 2 passos antes, e aí, em específico, nós, mulheres negras, a gente faz um grande esforço durante a campanha de proteger, né? Se proteger, porque é normalizado nos violentar. E é muito comum mulheres que fazem disputa sair com a saúde mental muito fragilizada, inclusive nunca mais sair, porque caso... Então, eu fiquei muito pensando como que a gente pensa em ferramentas e trazendo muito para a mesa, porque é algo que as mulheres negras estão pensando há muito tempo e a gente vem tentando pensar em ferramentas, como que a gente faz essas ferramentas de proteger quem está fazendo essa disputa agora, para que a gente possa, daqui a 20 anos, não estar discutindo isso, né? Porque eu acho que qual é o nosso grande objetivo não vamos discutir o que estamos discutindo hoje, por isso que a gente está colocando a cara discutindo esses espaços, arejando esse espaço e colocando isso em discussão. Mas e no meio desse caminho? Como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz isso juntos, né? Como que a gente vai fazendo isso juntas? Eu concordo demais, eu esqueci
o seu nome? Que a Heloísa trouxe sobre que, sim, um caminho nosso é da educação e a gente não abre mão disso. A gente está fazendo isso o tempo todo, até porque a gente é antipunitivista, abolicionista, mas como que a gente também, no meio desse caminho, vai deixando o caminho um pouco menos sangrento para quem está fazendo essa disputa, porque sangrento vai ser, assim, não tem como não ser. Mas como que a gente faz isso? E faz isso nesse lugar de discutir como somos diversas e como que esses atravessamentos, quanto mais atravessamento, nesse lugar honesto, né? Nesse lugar assim, somos todas mulheres, mas o buraco é mais embaixo, dependendo do seu atravessamento. Obrigada, Kate. É isso? Tem mais alguém? Bom, vai ter uma conversa depois, então não é o último momento. Vou sugerir, então, que a Mari reaja, comente, e daí acho que a gente abre 2, 3 minutinhos para cada uma, porque acho que as perguntas foram transversais para todas, e daí a gente encerra e continua a conversa, na verdade, né? Encerra aqui e continua a conversa. Eu vou tentar começar, então. Primeiro, obrigado a todo mundo que se dispôs aí, questionou. Eu vou começar... Acho que, por ordem lógica, responder a Hannah, que perguntou um pouco sobre o processo de escrita do livro e distanciamento, né? É uma pergunta interessante mesmo, porque de alguma parte, numa parte grande do que eu estou contando nesse livro, eu fui inclusive testemunha, né? Trabalhando nisso no Internet Lab faz 10 anos. Eu estive em muitos dos encontros que eu estou narrando aqui, participei de muitos dos debates, não de todos, né? Teve processos que eu pesquisei, teve processos que eu participei mesmo, e aí acho que distanciamento não existe. Inclusive, isso eu tenho até teve uma ocasião recente, estava dando uma entrevista sobre o livro, e a jornalista fez uma pergunta que me emocionou muito, sabe? De lembrar que diz respeito ao processo de... Teve um processo que eu descrevo ali no livro, né? De mudança mesmo no campo, que foi o momento que a Marielle foi assassinada. A gente estava organizando um encontro nacional cyberfeminista junto com a Federal da Bahia, no Fórum Social Mundial, e a Marielle foi assassinada no dia anterior. E o encontro se reuniu, mas decidiu ir na marcha da Marielle, mas eu estou contando isso porque foi um atravessamento mesmo que reorganizou todo o campo de discussão de políticas da internet depois, né, de feminismo, internet, etc. Se formaram novos grupos, os debates foram outros, não fazia sentido fazer um encontro cyberfeminista mais naquele momento, sabe? Assim, parecia que, nossa, agora os desafios são outros, e foi uma virada muito grande, né? Então, contar isso foi uma coisa que me emocionou muito de lembrar, né? Porque é isso, a gente viveu esse processo enquanto pesquisa esse processo. E aí, no momento de escrever, teve mesmo um processo ali de diálogo próximo com a editora Fósforo. O objetivo inicial era ser o resultado de um projeto de pesquisa sobre discurso de ódio e misoginia, que a gente estava tocando no Internet Lab, e aí foi surgindo essa ideia de, não, acho que faz sentido expandir, né, e olhar para isso a partir de um período mais longo e juntando mais coisas, né, e o processo de escrita mesmo foi ao longo de mais ou menos 8 meses, mas já dialogando com muitas pesquisas de 10 anos antes, né, e sim, terminado no começo desse ano, a editora fez um trabalho bem corrido de conseguir colocar, foi ótimo de conseguir colocar agora, porque é isso, e acho que outra coisa para contar, que eu acho interessante, assim, desse processo, é que enquanto esse livro estava sendo escrito, teve uma discussão muito grande sobre o título. Eu tinha muita dúvida sobre colocar a misoginia no título, porque eu não sabia o quanto esse conceito já estava construído para ser título de um livro, né? E aí, bem no final do processo de escrita, aconteceu o caso da ameaça à comediante Lívia Lagato, que levantou toda a discussão sobre os Red Pillars, e começou um debate muito grande na mídia sobre misoginia com essa palavra, né? E aí foi a hora que a gente falou, não, vamos, faz sentido, né? Então, quer dizer, distanciamento nenhum, a coisa acontecendo mesmo, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que a resposta é essa.
eu vou reagir rapidamente a Hayley, pensando aqui que acho que tem um campo em construção mesmo também, né, desse conceito de transmisoginia. Eu acho que isso são diálogos que estão se colocando nesse campo interseccional e que estão complexificando, inclusive, né, esse conceito que ainda também está em construção de misoginia e com muita disputa, né. Eu coloco isso um pouco no final do livro, como me parece que esse é um campo mesmo de disputa. O que é misoginia? O que são as formas de misoginia? A discussão da misoginia como uma forma de controle, né, de vigilância, mais sobre o feminino do que sobre mulheres em si, né, e isso pode se aplicar a muitos corpos, né, mas sobretudo como um sistema de vigiar e fazer valer normas de gênero, né. Eu acho que essa é a resposta um pouco simples, eu acho que outras pessoas talvez consigam dialogar com outras das coisas que você colocou, mas eu acho que essa disputa está posta de um jeito muito visceral, né, nesse momento, é parte dos desenrolares, né. Muito rapidamente, abordando o que a Kate falou, acho que outras pessoas também vão poder abordar, tem todo um capítulo de discussão no livro sobre mulheres, eu não vou falar na política, um pouco comunicadoras, né, porque eu estou falando tanto de mulheres na política quanto de ativistas, jornalistas, tem algo em comum, né, nesse lugar, mas no caso das mulheres na política, eu estou muito alinhada com preocupações que você está colocando da violência política como uma barreira mesmo para a representação política e aí para muitas, com muitas consequências, né, e muito particularmente contra mulheres negras, né, isso, todas as pesquisas que eu estou abordando ali no livro, Monitora, que é um trabalho do Internet Lab que faz monitoramento de discurso contra candidatas, na internet, percebendo identificando com bastante, bem fácil de identificar a diferença, né, de, assim, primeiro, discursos misóginos aparecendo muito fortes, mas os discursos misóginos contra mulheres negras aparecendo de uma forma muito mais agressiva, com características muito próprias, né, e com essa relação com a violência mesmo que acontece no Brasil, e acho que isso é outra coisa que no último ano, acho que ficou mais evidente no debate também. A gente viu algumas mulheres desistindo da política por causa de violência política, né, e falando disso. Até um tempo atrás eu falava de barreira invisível, e aí, não sei se faz sentido nem falar invisível, mas, né, quando a gente tem pessoas falando, não vou, Manuela Dávila, Áurea Carolina, não vou mais me colocar nesse espaço por causa desse tipo de violência que eu estou sofrendo, né, isso num país que tem uma das menores representações femininas nos parlamentos do mundo, né. Então, assim, tem um pouco um chamado aqui de, se isso aqui não é central, o que é? Né? E aí eu dialogo um pouco com a pergunta da Luísa, que eu agradeço por ter colocado, porque cada debate a gente vai trazendo coisas, né? Mas é isso, eu fiz esse livro trabalhando muito nos campos de políticas da internet, de políticas de tecnologia, pensando muito nas regulações de plataformas, e é uma coisa que eu aponto bastante. Eu faço uma discussão de moderação de conteúdo, pensando um pouco que todas as soluções que a gente foi pensando foram sendo soluções para comportamento, individual, pensando na criminalização de condutas. A gente teve, em 2014, no Brasil, a aprovação do Marco Civil da Internet. Eu trato disso também, porque o Marco Civil da Internet é a primeira lei, pelo menos que eu identifiquei, que eu acho que o campo de pesquisa já identificou, direcionada à internet, que tem uma regra específica pensando num problema de gênero, que é a disseminação não consentida de imagens íntimas. Teve uma coisa muito original, né, no Brasil, nesse sentido, em 2014, mas hoje a gente está tendo um debate, nesse momento, né, de regulação de plataformas, que escanteia muito as questões de gênero, né. Elas parece que entram e saem sempre. Elas começam, ganham uma força ali no debate público e, de repente, parece que não são mais o essencial. E aí, você até mencionou, né, desinformação generificada. Gênero é muito central para muitas das coisas que estão impulsionando essa regulação de plataformas. Então, quando a gente pensa em atos extremistas, 8 de janeiro, misoginia é muito central na organização de grupos extremistas, né? Ataques a escolas,
sendo gestados em espaços misóginos, desinformação muito ligada a narrativas de gênero e de raça, mas o debate em si vai marginalizando essas questões, né? E acho que essa é um dos chamados. Você fala um pouco aí do papel das plataformas como decisoras, né? Moderadoras de conteúdo. Aqui ela está falando principalmente das decisões sobre remover ou não, né, conteúdos, mas também o que mostra mais, o que mostra menos, etc. Isso tudo está em debate hoje, né? Como regular essa atividade que as plataformas fazem, e eu acho que o chamado é a gente colocar essas questões como centrais nesse debate também. Não vou conseguir aprofundar, mas eu agradeço por trazer, porque acho que é importante. Enfim, tem alguns outros debates aí relacionando com os debates que a gente faz de regulação de plataformas como liberdade de expressão, coisas desse tipo, que eu coloco aí também, mas acho que são outros fios para serem puxados em outros momentos. Bom, muitíssimo obrigada, Mari. Vou pedir, então, para a gente fazer o contrário, começar pela Luana, depois a Manu e depois a Heloísa, para vocês falarem 2 minutinhos finais, comentando as perguntas, as questões, ou então coisas que vocês gostariam de perguntar, de falar, de comentar, para a gente fechar. Obrigada. Eu não tenho nenhum adendo. As respostas da Mariana me contemplam. Eu acho, quando você traz essa questão da decisão do nome do livro, acho que uma das coisas mais impactantes, inclusive, do livro é o próprio nome. Acho importantíssimo. Parabéns, que bom que a decisão foi essa, porque realmente esse livro vai nos ajudar a demarcar esse território, essa discussão, né, e trazê-la para um outro ângulo, porque é isso, né, a internet não está separada da vida real, nem vice-versa. E o que a Hayley traz em relação às mulheres trans é um enfrentamento que a gente vai ter a partir dessa discussão de gênero, né? É óbvio que a gente, quando a gente está falando sobre misoginia, que é esse, né, esse ódio ao feminino, né, a partir do momento que nós estamos falando sobre mulheres trans, elas deveriam estar organicamente, né, no mundo ideal, inseridas nessa discussão, mas eu concordo que a gente precisa, né, a gente vive da comunicação, então a gente precisa demarcar também no vocabulário e pensar assim como inserir essa discussão e não deixar de fazê-la de forma conjunta em momento algum, né? Assim como quando a gente trata sobre gênero, né, e gênero, enfim, identidades como um todo, e é uma discussão que a gente tem travado muito no Conselho Nacional de Direitos das Mulheres, né? A gente tem ali umas representações de organizações trans, e a gente tem falado bastante sobre isso, para que as políticas públicas sejam pensadas de modo interseccional, sim, transversal, e não esqueçam de nenhuma das mulheres. Kate, delícia te ver aqui. Também não tenho, acho que o que eu falei dialoga muito, né, com o que você traz, uma grande parceira aí de luta, de militância, uma inspiração para mim sempre. Obrigada por existir, resistir, né, e sempre estar aí conosco, encampando, enfrentando esses espaços, porque a gente precisa realmente colocar vocês nesses lugares para que a gente, de fato, consiga, como você trouxe, como a Mari também fala aqui, e como eu trouxe um pouco na minha fala, a gente trazer aí por meio da educação e disseminação de conhecimento, e sim, levar essas discussões para os setores que elas precisam estar, né, para que a gente consiga construir mudanças de fato. Então, é isso, muito obrigada mais uma vez. Enfim, boa noite a todos. Eu também achei o título um golaço. E eu acho que impressões, que é isso, também me sinto plenamente contemplada, né, assim. Mas sobre misoginia, eu olho para isso como espectadora, né, assim, consumo, tento entender, mas à distância, e a gente estava falando, eu falei no começo sobre aonde é que essas conversas acontecem, onde isso é forjado e como que se multiplica, e aí dizer que eu observo me faz voltar nisso, porque eu observo em determinados espaços
no Twitter procurando. Isso deve acontecer em espaços que me são invisíveis. E aí a gente falou do WhatsApp, a gente falou... mas uma coisa que a gente não falou, que o livro fala, que é uma coisa que eu fico muito obcecada, é esse mundo gamer, por exemplo. Isso é uma coisa que aparece no livro que eu fiquei fascinada de saber mais, eu fico olhando, porque são esses espaços que para mim são invisíveis, mas que eu suponho que sejam espaços de construção dessas narrativas, e me preocupa que a gente não enxergue essa construção, e aí como é que a gente faz a contranarrativa para alguma coisa que só nos aparece, só pinta quando a gente está numa situação muito grave. Eu acho que essa coisa dos Red Pill é muito isso, assim, foi um negócio que surgiu, se impôs, até escancarou na nossa cara, mas aquilo é a pontinha de um negócio que nos fez parar, e acho que quem trabalha com a internet talvez tenha mais insights, e a Mariana, na verdade, prova que sim, que o livro é cheio de insights novos, pelo menos para mim, de como é que nesses espaços isso vai se construindo, e como chega para a gente só quando já deixa de ser uma coisa crônica e vira uma coisa grave. Acho que isso é E aí, enfim, eu me emociono quando a gente fala da Marielle, que para mim é, enfim, uma grande amiga. Então, para mim, mas eu acho que a gente devia olhar, eu fiquei muito emocionada te ouvindo, porque eu acho que a gente devia olhar para isso, como como o mundo olha para o 11 de setembro, sabe? Onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, que dia foi esse, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem e deve ter uma relação com isso, e até isso me emociona, porque era alguém com quem eu dividia, alguém que ia devorar esse livro como a gente. Então, e eu acho que a Mari falou já, né? A Manu, a Áurea, a gente tem, infelizmente, a gente tem... A Mariana no livro fala da vida curta. A vida curta, de fato, no caso da Mari, e a vida curta do ponto de vista da falta, né, da desistência, da exaustão, da vida curta, de falar assim, não quero para mim, porque senão ela vai ser curta de fato. Então, ela prefere que ela seja curta na política para que ela seja longa. E isso é uma tragédia, assim. Então, eu acho que tem, a partir dessas experiências, até dessas desistência é um absurdo dizer, né? Porque essas mulheres continuam na vida pública, sim, com muita vibrantes, falantes ativas, elas escolhem outro ponto de entrada nesse momento. Mas eu acho que elas pensam coisas muito interessantes. Assim, a Áurea, eu sei que tem um projeto que ela queria muito agora, nessa nova fase, sobre mandatos ativistas, né, de olhar para esses mandatos e tentar... porque na filantropia a gente vê os recursos chegarem muito nas mesmas pessoas, pouco em quem está na linha de frente. Eu acho que, se eu bem entendi o projeto da Áurea, por exemplo, é tentar fazer recursos circularem, recursos da filantropia de maneira menos desigual. Então, eu acho que a pista é um pouco... Enfim, na verdade, vocês mais do que eu vão saber, mas eu acho que a pista é um pouco isso. Quem viveu isso, quem escolheu sair desse tipo de disputa e embarcar em outros, tem pistas que tem, pelo menos para mim, me interessado. Eu vou atrás. Talvez seja isso. Bom, quero de novo agradecer a oportunidade. Eu estou impactada aqui com as falas também, da Luanda também. Eu acho que a chave que você fala, e acho que te responde um pouco, Hayley, também, de entender a misoginia como ataques ao feminino é muito interessante, porque eu acho que daí a gente cobre as mulheres variadas, as mulheres trans, e os homens trans também, que sofrem violência porque são vistos, né, misoginamente como mulheres, né, etc., não são aceitos, né? Então, eu acho que é uma questão realmente
que talvez essa seja uma chave bem importante para poder conceituar. Estou revendo aqui minha postura um pouco. Né? E a única outra comentário que eu teria um pouco é sobre esses dilemas da tecnologia e da internet, um pouco na medida em que, bom, a internet também virou o mundo das empresas, né? São grandes conglomerados midiáticos, né, que estão ali, enfim, e as empresas não têm o menor interesse em justiça social, né? Ou em proteger pessoas que estão sofrendo violência, né? Muito pelo contrário, né? Elas só fazem o mínimo necessário para, desde que venda, não importa mais nada, né? Então, eu acho que essa é uma das perversidades, digamos, do mundo contemporâneo que a gente vai ter que lidar. Isso não quer dizer que a gente não tem estratégias de operar mesmo dentro dessas empresas. Eu acho que essa é a questão, né? E o comentário da Kate, como é que a gente faz um mundo menos sangrento? Porque é isso, são disputas muito violentas, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para esses embates de tentar enfrentar essas agressões, essas violências, sempre como embates de longo prazo, né? Assim, que são longos, né? Infelizmente, né? Mas é o que a gente olha para trás e vê, né? Não dá para ser muito ingênuo nesse sentido, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar como algumas estratégias vão aparecendo. Acho que o seu livro mostra um pouco isso, né? Como algumas estratégias às vezes escapam, né, dessa hegemonia violenta, né? Escapam do controle das mídias, né? Quer dizer, mesmo que fosse no Facebook, conseguiu-se fazer grupos feministas, né? Com restrições, com limites, com problemas, né? Não foi, mas eu acho que é isso. Eu acredito muito na gente também manter um olhar, e isso é importante às vezes, né? Que não olhe só as pessoas como vítimas, mas como pessoas que têm capacidade de ação e valorizar isso, né? Puxar isso para frente, né? Ações que são restritas, claro, né? As possibilidades do seu contexto também, né? Não é uma liberdade, né? Mas enfim, para a gente não vitimizar, não só vitimizar, né? Reconhecer a vitimização, acho que é uma coisa importante, mas reconhecer a capacidade de ação, né? Também. Mas acho que é só isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. É só isso, né? Bom, eu queria agradecer demais a todas vocês, todos, todas e todos que vieram. É um prazer enorme ter essa casa cheia até o final, ter esse debate que certamente ninguém sai ileso dessa sala no dia de hoje. A Mariana vai autografar os livros lá fora, então vou pedir para que todo mundo vá lá fora, para a gente, né, manejo de manadas, todo mundo junto é sempre meio difícil, mas para que todo mundo vá lá fora, que ela vai autografar os livros de todo mundo. A editora Fósforo está vendendo os livros lá fora para quem quiser, e vocês estão mais do que convidados para um pequeno coquetel para a gente celebrar o dia de hoje, porque merece demais. Obrigada. Esse telefone, inclusive, para ter direto. Cadê o selecionador?